Eu sou Lucélia Brito, corretora de imóveis aqui no litoral catarinense. Praia Brava é para quem busca natureza, tranquilidade e o luxo. É um dos lugares onde tem os prédios mais luxuosos e está vindo uma novidade aí para vocês. Está sendo um projeto luxuoso, um dos projetos mais luxuosos da região, do que se chama Atmosfera Home Spa. E eu vou compartilhar com vocês apenas pequenos detalhes desse projeto, porque se você quiser conhecer mais detalhes desse projeto, me chama aqui, que vai ser um prazer te apresentar o luxo.